Onde está Deus quando mais precisamos? Vocês já sentiram assim, aquela sensação que está tudo desmoronando e onde é que está o Senhor? Meu Deus, eu não consigo te ouvir, eu não consigo te sentir. Será que eu estou abandonado? O que está acontecendo? Será que eu não estou te ouvindo? Ou será que eu não estou conseguindo comunicar? Ou Senhor, o Senhor está surdo? Que eu não consigo comunicar? Às vezes vem tantas coisas na nossa vida, e quando a gente entra mais em desespero, menos a gente consegue perceber, menos a gente consegue sentir a presença de Deus. Né, Sirivan? Tem momentos muito difíceis na nossa vida. Se a gente for olhar alguns anos, né, muitos já não estão aqui, muitos perderam pessoas que amavam, muitos questionaram, por que comigo? E é tão importante essa relação entre nós e o Senhor, porque a gente foi feito para relacionar com o Senhor, que infelizmente se perdeu com o pecado. A conexão, ela foi cortada, lá no Jardim do Éden. Mas o Senhor, Ele tem trabalhado na Bíblia, se a gente for perceber, desde Gênesis a Apocalipse, o Senhor Ele está tentando restaurar essa conexão o tempo todo. E o homem pecando, e o Senhor tentando restaurar, e o Senhor castigando para vocês voltarem o coração para mim, né, para o Senhor. Quantos de nós não deitamos no nosso travesseiro e sentimos aquela falta? Sim, gente, às vezes a gente questiona, será que o Senhor existe mesmo? Será que Deus existe mesmo? Eu não consigo sentir o Senhor mais. Será que o que está acontecendo comigo? Que há 10 anos, quando eu ia no monte, meu coração queimava, meu coração queimava pela palavra, por ler, por orar. E hoje eu já não escuto mais o Senhor. E às vezes a gente não tem essas experiências que muitos estão indo atrás. Muitos precisam de experiências. Inclusive, irmão Camilo não está aqui. Inclusive, esses dias eu tive uma experiência interessante. Vou falar rapidinho para vocês. Depois do GC, né? Meu carro deu pane, lá no bairro São Pedro, distância, né? Na casa da nossa irmã. Aí eu fui deixar o carro lá, e no outro dia, para me voltar lá, para me pensar direitinho, o que ia acontecer com o meu carro, como que eu ia arrumar. Aí eu fui lá no Google, né, para me saber o diagnóstico. E fui lá no outro dia de manhã não, né, meio-dia, naquele sol abençoado do Senhor. Aí eu fui lá, tentei bater a chave no carro e nada. Aí depois, gente, deve ser talvez o fusível. Aí tentei várias vezes, o sol castigando. Falei assim, gente, eu vou ter que chamar um reboque mesmo. Camilo me ajudando e nada, o carro não funcionar. Aí eu estava assim, tentei quase 1 hora. Eu estava a ponto de chamar o reboque. Aí eu falei assim, não admito isso. Não, esse carro tem que funcionar. Eu fiquei mais assistindo uns 10 minutos. Aí a hora que eu peguei o telefone para ligar, aí eu ouvi uma voz, vai lá atrás, levanta o banco e mexe no fio da bomba de gasolina. Aí eu fui lá, vamos lá, Camilo, levantamos o tanque e mexi, o carro ligou. Gente, é uma experiência minha. Não quer dizer que eu ouvi o Senhor audivelmente, mas eu ouvi o Senhor no Espírito. O Senhor comunica com a gente. Glória a Deus. E a palavra fala em Isaías que Ele comunica através do Espírito. E a bomba de gasolina, ela serve para conectar o quê? Bombear a gasolina para o motor do carro.
Ou seja, a conexão estava quebrada. Precisava de estar tudo ajustado para a gente poder, para o carro poder ligar. Trazendo para nós, a conexão ela tem que estar ligada para a gente poder ouvir a Deus, para a gente poder sentir a Deus. E às vezes a gente não acontece, a gente não ouvir, a gente ficar frio com o Senhor. A gente acha que nem a oração está chegando, a oração está saindo dentro do quarto. Por quê? Porque tem algo que está cortando a conexão. Então nessa noite, o pastor pediu para eu fechar essa série, né, de pregações. Aí eu senti que, como que a gente vai poder viver todas essas 4 semanas que ele tem ensinado para nós, como a gente vai poder colocar em prática, se não tem conexão, se algo está cortado, como que a gente vai conseguir viver o que o Senhor tem para nossas vidas, se a conexão está cortada? É impossível isso. Então, eu quero iniciar com um texto de Marcos, capítulo 7, verso 31, 37. Amém? Pode começar? A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos no ouvido dele e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e, com um profundo suspiro, disse: Efatá, que significa abra-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre. Algumas traduções falam destravadas, né? Libertas. E ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Vocês podem repetir comigo? Ele faz tudo muito bem? De novo. Comprado. É o que ele vai fazer na sua vida nessa noite. Vocês creem nisso? Jesus, ele, antes desse texto, a palavra de Deus conta uma história, alguns já conhecem, vou só lembrá-los, sobre um demônio, um homem demoniado em Gadara, onde Jesus desce do barco, ele chega naquela cidade ali em Decápolis, que era uma região muito rica, como se fosse assim, uma região portuária, onde navegavam vários navios de mercadores. Então era uma região muito próspera naquele lugar. Então Jesus chegou naquele lugar, aí desceu um homem endemoniado, se sujeitando a Jesus, e Jesus o libertou, ordenando que aqueles demônios, eles fossem e entrassem naquela manada de porcos. Aí os porcos caíram no precipício, todos morreram. Todo mundo ficou muito nervoso com Jesus, porque os porcos eram um recurso financeiro daquele tempo, de vendas e comércio. E Jesus, ele foi expulso daquele lugar. Então Jesus, ele retoma aquele lugar. Ou seja, Jesus não era bem-vindo naquele lugar.
Então nessa noite, às vezes, nessa noite, Jesus, ele veio aqui para conversar com você. Ele está retomando esse lugar para conversar com você. Porque às vezes Jesus não foi bem recebido por você. Então quando eu creio que hoje será um dia diferente, uma noite diferente para você, porque Jesus, ele marcou um encontro com vocês nessa noite. Pela misericórdia dele, ele está aqui para retomar o relacionamento com vocês nessa noite. E Jesus, ele chegou naquele lugar. Aí, algumas pessoas, alguns amigos, levaram um homem surdo e com dificuldade para falar. Chegou para perto daquele homem e colocou os dedos no ouvido daquele homem. Quando Jesus coloca o dedo no ouvido daquele homem, Jesus faz algo extraordinário. Jesus conecta com aquele homem, que muitas vezes ele não teve essa conexão com as pessoas. Possivelmente aquele homem era um homem excluído naquele tempo, porque todas as pessoas que tinham algum defeito físico, eles eram excluídos, eles eram amaldiçoados naquele tempo. E Jesus faz algo grandioso. Jesus conecta naquele homem. Jesus conectou naquele homem. Jesus faz algo mais abrangente. Jesus cospe. A Bíblia não deixa muito claro se ele cospe no chão ou se ele cospe diretamente na boca daquele homem. Se cospe, o cuspe, ele continua sendo algo ofensivo hoje. Imagina naquele tempo. Jesus fez algo assim, admirável. Mas a Bíblia fala que, mas naquela época, para os judeus, tinha a tradição do primogênito, ele ajudar a curar as feridas através do cuspe, da saliva. Então não foi à toa que Jesus fez aquilo ali. Jesus é o primogênito. Então Jesus cospe e coloca aquilo na boca daquele homem. E grita, Efatá, que quer dizer, abre-te. Não é do jeito que eu falei aqui, Efatá. Não, o sentido dessa palavra é como se fosse um estrondo, é como se fosse uma ventania. Efatá! Imagina. Jesus não estava gritando com aquele homem. Jesus estava gritando, estava ordenando, era a enfermidade que estava naquele homem. Jesus tinha um propósito especial naquela vida. Jesus retoma um lugar que ele foi expulso. Mas antes, Senhor, ele olha para cima e suspira com sinal de misericórdia. Quão bom Jesus é. Amém? Jesus tem sido bom com vocês? Mesmo a gente falhando, às vezes, né? Então, de repente, os ouvidos daquele homem se abriram. E a língua daquele homem desenrolou, foi destravada. Ou seja, Jesus retomou os sentidos daquele homem. Jesus retomou a conexão daquele homem que estava perdido.
Interessante que o texto fala que aquelas pessoas, eles trouxeram aquele homem para Jesus e pediram e rogaram que Jesus colocasse a mão naquele homem para Jesus curá-lo, achando que eles têm algum poder sobre Jesus, de ensinar Jesus a fazer milagre. Muita audácia, né? Mas uma coisa, gente, Jesus, ele tem os seus métodos. Amém, Yasmin? Jesus, ele trata você, Yasmin, de um jeito, trata você do outro. Como tratou aquele cego, vai lá no tanque, lava os olhos, como ele diz para Pedro, joga a rede. Como ele falou quando ele usou o profeta, né, Naamã, o profeta para dar o recado para Naamã lavar 7 vezes no tanque. Então o Senhor, ele trata cada um de nós de maneira especial, de maneiras diferentes. Por vezes ele pode tratar a gente com mais varinha da coça, ou não. Então, às vezes o problema que nós estamos passando, às vezes é um tratamento do Senhor. O Senhor, ele quer nos ensinar todas as vezes, e a gente só cresce na dificuldade. Existe a dor do crescimento, né, Juliana? Existe. Quem vai na academia sabe o que é isso. As primeiras semanas, né? Nossa, a gente não vai lembrar muito bem quando a gente era pequeno, né? Como que era dolorido a gente crescer. E o problema é que quando a gente sabe do processo que a gente vai passar, fica mais dolorido. Às vezes a gente não escuta o Senhor falar com a gente, né, o processo, porque senão a gente desiste no meio do caminho. Pensou se José soubesse o que ele iria passar? Será que ele tinha topado? Então o Senhor, ele age de maneira individual com cada um aqui. Então, para que a gente venha viver a real entrega, é preciso a gente estar conectado com o Senhor, porque senão a gente não vai ter essa fé suficiente para enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. E quando a gente fala de fé, a gente vai lá em Hebreus, a gente vê os pais da fé, né, o herói da fé, que é o pai, que a gente vai falar sobre um pouco de Abrão, em Gênesis 12. Gênesis 12, 1. Amém? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Até o 4, tá? Põe o 13 aí para mim. Isso, o 2. 2 e o 3. Isso. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. Ok. Tá. Então, o Senhor pede para Abrão fazer algo extraordinário. Mas antes a palavra de Deus fala que o Senhor disse a Abrão.
Ou seja, se Abrão fez o que o Senhor pediu, ele teve que ouvir o Senhor. Ele teve que estar conectado com o Senhor. Gente, às vezes a gente lê na história, a gente acha que é algo simples, de Deus falar assim, ó, faz isso, a gente vai lá e faz. A gente sabe que não é. Porque a realidade de Abrão naquele tempo, era que ele era muito rico. O pai dele era um super empresário. E Deus vai e fala assim, ó, larga tudo, sai do meio dos seus parentes, larga a tua casa, e vem cá que eu vou te levar para um lugar. Imagina que passou na cabeça desse homem, para onde? Oséias, é a mesma coisa alguém chegar assim, você ganhando 40 mil reais, assim, concurso público, né? E chegar um cara para perto do seu, Oséias, larga tudo, que eu tenho um negócio bom para você vai ganhar 100 mil, vamos lá. Uai, mas você não sabe nem aonde, você não sabe o que. Isso é fé. É você já visualizar aquilo que está na sua frente e abrir mão daquilo. Abrão fez isso, gente. A fé dele fez ele enxergar tudo aquilo que o Senhor, que Deus falou para ele. E Abrão não foi considerado o pai da fé por ele falar assim, eu sou o pai da fé. Não. Teve que ter ação. A fé é isso. A fé, ela é ação. É como o Senhor colocasse na nossa frente, cada tijolinho a gente vai colocar, Senhor, coloca mais um. É isso que o Senhor está ensinando para nós essa noite. Para a gente poder entregar tudo, pelo menos deveria, nós precisamos de ouvir ao Senhor, de estar conectado com Ele e de ter fé. Porque a fé, os milagres não andam sem fé. E fé é diferente de esperança. Fé, como a palavra fala, ela é o firme fundamento das coisas, né? Você já sabe o texto, né? Ou seja, tem que ter um fundamento, vocês têm que estar pisando em algo para vocês avançarem. A esperança não, a esperança é algo que não te dá base nenhuma, não te dá fundamento. É como você saísse da sua casa para vir para o culto, né, de hoje à noite, e falar assim com uma pessoa aqui dentro, ó, ligar para ela assim, eu vou chegar aí 8 horas. Ou seja, que garantia que vocês têm, que eu tenho, da gente chegar aqui às 8 horas. Isso é esperança, se tem esperança que você vai chegar. Pode acontecer muita coisa nesse intervalo. Um pneu pode furar, seu carro pode acabar a gasolina, um motoqueiro do iFood pode entrar na sua frente. Você não tem garantia. Então não podemos viver na esperança que o Brasil pode mudar. Você tem que viver, ter fé. Mas fé tem ação. A gente não pode esperar somente as coisas acontecerem. Se Abrão tivesse somente esperando as coisas acontecerem aqui. E olha que a família de Abrão era uma família idólatra. Olha para você ver como é que esse cara foi considerado o pai da fé mesmo. Não tinha como duvidar uma coisa dessa. Então a fé, ela precisa
ser exercida. Quando eu contei minha experiência, gente, eu exerci minha fé. Eu malhei minha fé ali até que o carro funcionar. Vai ser necessário na sua vida, na minha vida, que a gente vai ter que malhar mesmo. Vai ser sofrido. Mas a palavra de Deus fala que o justo viverá da fé. Mas às vezes a gente pensa, como muitos pensam, né? Eu já pensei um tempo que, se o justo vive da fé, e a palavra de Deus fala que não há nenhum justo sequer, né? Então estou lascado. Gente, mas esse justo, que o justo viverá da fé, não é a nossa justiça, é a justiça de Deus. Qual que é a justiça de Deus? Foi Ele ter pagado um preço alto, entregado o Filho dele por nós. Então, sem Jesus, nós jamais seríamos justificados, nós seríamos condenados. Mas infelizmente a gente cresce, né, a gente cresce não entendendo muito sobre essa questão da fé, porque até as traduções, às vezes ela vem meio equivocadas na Bíblia. Porque, por exemplo, a palavra fé no grego, ela significa pistes, e ter fé, pistenai. Só quando a palavra ela é traduzida para o latim, fé, ela vem como fides, fidelidade. Mas não tem essa palavra, ter fé. Aí, o que eles fazem? Eles vão e traduzem essa palavra ter fé como crer, credere, ou seja, crer. Ou seja, se a gente crê, não quer dizer que a gente tem fé o bastante. A palavra de Deus fala que até os demônios creem, estremece ainda, né? Estremece ainda. Então, quando a gente fala de ter fé, para a gente poder dar o próximo passo, para a gente poder entregar tudo, gente, não é fácil. É o que eu falei, o Senhor Ele vai te chamar hoje para entregar tudo aquilo que está fazendo essa conexão estar perdida. Vocês creem nisso? Amém? Também creio nisso. Então, para a gente poder fazer isso, acontecer isso extraordinário, a gente poder viver essas 4 semanas que o pastor Márcio tem nos apresentado, tem nos desafiado, nós precisamos dar esse passo de fé. Gente, vai ter coisas que a gente vai ter que fazer, e vai ter coisas que o Senhor vai ter que fazer por nós. Por exemplo, quando Deus, por exemplo, quando o Senhor, quando o Senhor mandou um anjo, né? Ele fez lembrar aqui, quando o Senhor mandou um anjo visitar Pedro, quando Pedro estava trancado, o que o Senhor fez? O Senhor entrou lá dentro da cela e abriu as algemas. O anjo foi lá, abriu as algemas e começou a passar pelos guardas, e Pedro, achando que estava tendo um sonho, passou pela primeira remessa de guarda, depois passou pela segunda remessa, e chegou lá e libertou o cara. Mas vai ter coisas também que o Senhor vai exigir que a gente dê esse passo de fé. Como Ele falou para Marta, rola a pedra. Era 4 dias que estava o irmão dela, o defunto lá, Lázaro. Hoje, nessa noite, gente, vocês vão ter que rolar a pedra. Hoje vocês
precisarão ser destravados para eu poder ouvir a voz do Senhor. Hoje eu creio que vocês irão ser libertos, mas no final eu vou falar disso, por que eu estou falando isso? Vocês irão ser libertos. Mas muitas vezes, a maioria das vezes a gente erra. Erra tentando, né? Então quando Deus chamou Abrão, né? Deus tinha uma promessa para Abrão, né? Deus chamou Abrão, ele foi, levou a família dele, levou as coisas dele, inclusive alguém, que era Ló, seu sobrinho. Deus não chamou Ló. Às vezes o Senhor, Ele vai te chamar para uma missão, e tem que ser você mesmo. Não vai ter como você levar pessoas. E a gente vê claramente esse erro de Ló lá em Gênesis 13, que deu desavença entre os dois. Por quê? Porque os rebanhos cresceram tanto que não estava tendo pasto mais. Aí Abrão foi e falou assim: ó, não está dando certo não. Os pastores começaram a brigar, você vai ter que ir para um lado, você vai ter que ir para o outro. Aí, né, Ló foi para o lado ali de Sodoma e Gomorra, e Abraão foi em direção a Canaã. Ou seja, quando Deus te chama para um projeto, quando Deus te chama para vivenciar os sonhos dele, é você e ele. A gente não tem que incluir as pessoas nesse plano, a não ser que o Senhor fale diretamente com você. Os planos não têm que ser divididos com as pessoas. Às vezes a gente tem a mania de compartilhar os sonhos, nossos planos com pessoas, nossos projetos com pessoas, que nem sempre são seus melhores amigos, são pessoas a quem vocês possam confiar. Às vezes aquela pessoa está querendo te passar a perna. Às vezes aquela pessoa vai ser um atraso de vida para a nossa vida, para que a gente possa exercer o ministério que o Senhor planejou para nossas vidas, para aquilo que o Senhor determinou nas nossas vidas. E vai ser necessário a gente abrir mão dele. Vai ser necessário a gente sair da casa dos nossos pais. Vai ser necessário a gente abrir o conforto, mão do conforto. Vai ser necessário a gente abrir mão dos nossos sonhos, para viver aquilo que o Senhor planejou para nossas vidas. E não é fácil isso, se a gente não ter fé. Então, isso foi uma furada tremenda que Abraão arrumou para o lado dele. O Senhor, Ele quer tratar em particular as nossas vidas. Ele sabe onde nós estamos errando. Ele sabe onde nós estamos falhando. Vai ser necessário a gente abrir mão, a gente cortar laços, ressentimentos, amarguras, prisões que não deixam a gente progredir, para que os planos, né, Mônica, de 2024, né, Giel, possam se concretizar, né, nossa engenheira de produtividade, né, especialista.
Vai ter coisas que a gente vai ter que largar. Os mimos, os pecados, aquilo que não, quando a gente dá 2 passos para frente, daqui a pouco a gente toma uma rasteira. O novo convertido, gente, é aceitável, né? Capengar, levantar o capengando. Mas passou de 1 ano, 2, 3, a pessoa já tem maturidade. A gente pecar nas mesmas coisas. Há um problema nisso, gente. A gente precisa ser liberto. Qual a sua expectativa para esse ano, para 2024? Não estou falando só de financeiramente, Verônica, mas no Senhor. O que você acha que o Senhor tem para a sua vida nesse ano? Você pelo menos sabe os planos do Senhor? Você tem uma direção? Você tem um caminho? O Senhor já te confirmou algo? Então siga. Abandona tudo aquilo que ainda te trava. Se a gente quer viver o melhor ano da nossa vida, quando eu falo assim, né, eu estou falando no geral, principalmente no Senhor, porque é a fonte de água viva. Porque se não tiver essa fonte de água viva jorrando dentro da gente, a gente não vai para lugar nenhum, a gente não impacta ninguém, a gente não transborda, a gente não passa essa fé, a gente não passa essa confiança para as pessoas que estão precisando, que já sofreram há muito tempo com religião, com sofismas. É hora da gente amadurecer. Chega de picuinhas. Tem coisas que aconteceu com a gente lá atrás, que a gente traz até hoje. Aconteceu quando a gente, traumas que aconteceu quando a gente era tantos anos, né, pequenininhos, a gente vem carregando aquilo ali, e a gente sempre cai naquilo ali, não rompe. Em Hebreus 10, 38 e 39 fala assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Quem são dessa turma aí? Quem é dessa turma aí? Gente, não retrocedem. Não deixem o espírito de intimidação entrar na sua vida. Não deixem. É um espírito. Se ter espírito, é algo mais profundo, é algo que a gente não está vendo, é algo que está por trás das coisas. E um dos espíritos de intimidação que mais afetam as pessoas, Elias, é o medo. É o medo de fazer aquilo que o Senhor chamou para nossas vidas. A gente não avança por causa disso, Paulo. Porque quando a gente é chamado no tempo certo, a gente treme as bases. Será que eu vou dar conta? Será que é comigo mesmo? Eu não consigo. Eu não tenho essa capacidade. Gente, algo que eu falo com propriedade, é o espírito de medo. Eu chutei a bunda dele. Desculpa as palavras, mas eu estou com raiva dele até hoje. Eu tenho raiva desse espírito de medo. É algo que vocês têm que fazer.
é algo que paralisa todo mundo, né, Mônica? Você deve sofrer, você deve trabalhar isso demais com as pessoas. De falar, né, ao público, de falar, né, de gravar histórias, gravar. Gente, quem treme as bases, tem gente. Se você tiver medo, como é que você vai falar do amor de Deus para as pessoas? Como que você vai avançar? Como que você vai chegar para perto de uma pessoa? Como é que é seu nome? Isaac. Como é que você vai chegar para perto de uma pessoa e falar do amor dele para ela? Eu não sei o que eu vou falar. E se ele não me der as costas? Gente, o Espírito, ele quer cortar nossas pernas. Ele quer cortar nossas mãos, Ele quer cortar a nossa língua, nossos ouvidos. Não deixe o espírito de intimidação pegar e usar nossas vidas, e usar como marionetes. Às vezes a gente não rompe por causa disso. Às vezes a gente está 10 anos dentro da igreja do mesmo jeito, só esquentando a cadeira. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Isso não faz parte do Evangelho, da proclamação das boas novas. Nós precisamos de ter esse passo de fé, de até expulsar esses demônios. É um demônio que trava as pessoas. É um demônio que trava a comunicação com as pessoas. Aquele homem lá, ele estava travado. O Senhor me falou algo que eu estava perguntando ao Senhor. Presta atenção. Eu procurei, né, eu pesquisei, e nada. Por que aquele homem, né, quando Jesus chega lá, vai lá atrás dele, os amigos dele têm que pegar e levá-lo até Jesus? Aquele homem era paralítico? Não. Aquele homem era cego? Não. Por que então que aquele homem tiveram que ter que levar esse homem lá na frente de Jesus? Medo. Ou algo ainda que o Senhor me falou. Aquele homem, ele estava completamente com seus sentidos desconectados. Aquele homem, ele enxergava, mas não via. Aquele homem estava possesso, que não tinha lógica. Ele não conseguia enxergar Jesus, por causa do medo. Então nessa noite, é o que eu falei, o Senhor ele vai fazer algo diferente, e vai tratar cada um aqui de forma diferente. Amém? E para isso, para a gente poder viver e se entregar ao Senhor, Deus vai ter que ir nos lugares mais profundos da nossa vida, da nossa alma. São lugares que a gente precisa dar acesso para o Senhor trabalhar. Nós precisamos dar liberdade para o Senhor trabalhar. E teremos que abrir mão daquilo que nos custa. O Senhor pode te pedir algo raso, pode te pedir algo mais profundo.
para que a gente possa viver o milagre, os planos que Ele tem para nós. E a gente sabe que a entrega custa caro. Que a entrega às vezes pode custar o seu tempo de trabalho. Às vezes, seu coração, ele está cheio, não da presença do Senhor. Vai ser necessário esvaziá-lo. Às vezes os nossos corações podem estar cheios de ganância, e custa caro esvaziar. Mas não é para qualquer um, é para quem quer viver o sobrenatural do Senhor, é para quem quer ter experiências sobrenaturais. Por que as coisas, a gente não vê mais coisas acontecendo? Porque a gente não vê mais paralítico andando? Por que ninguém ainda não chegou e falou assim: Gu, levanta daí, vem aqui. Por quê? Porque tem que entregar tudo. Porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço. O coração tem que estar limpo para que o Espírito do Senhor entre. Para que o Espírito do Senhor tome posse. Para que a gente venha andar em espírito. Não na nossa vontade. Porque se a gente for andar com a nossa vontade, a vontade dele nem está aqui. Às vezes a gente vem por obrigação litúrgica, ou para ver os amigos, que é tão gostoso, né, esse ambiente. Mas tem hora que não dá vontade nenhuma de orar. Mas a gente sabe que é necessário estar se enchendo a cada dia. Tem que encher os potes a cada dia. E para isso precisa estar vazio. Tem que esvaziar, encher, esvaziar, encher. Não, gente, não é assim que funciona. O que funciona é o transbordar. Rios de águas vivas transbordarão do seu interior. Amém? Porque senão a gente vai cansar, ficar enchendo pote, esvaziar pote, enchendo pote. A gente tem que andar no Espírito, para que essa vida flua para as pessoas, para que essa vida não morra em nós. Porque senão não faz sentido a gente ter conhecido o Evangelho um dia. Se o Evangelho morrer em nós, que valeu? O Evangelho ele tem que fluir. É mais importante o que vai acontecer após a saída dessa igreja do que está acontecendo aqui. Como vocês agirão amanhã, depois aqui? Como que você vai agir com as pessoas? O mais importante é da porta para fora. Mas enquanto está aqui dentro, é necessário a gente entregar tudo, se esvaziar, para que o Espírito do Senhor destrave o nosso coração, para que o Espírito do Senhor abra os nossos ouvidos, abra a nossa boca. A palavra de Deus naquele texto fala que a língua daquele homem foi destravada, foi desaprisionada. Ou seja, quem estava aprisionando a língua daquele homem era Satanás. Aquele homem estava possesso. Interessante que aconteceu os dois milagres
Antes, né, com o de Gadara, com o espírito imundo lá, e agora esse, no mesmo local. Ou seja, tem forças, tem espíritos que está aprisionando as nossas vidas, e a gente não está tendo essa sensibilidade, essa conexão com Deus, para tentar entender, para tentar se libertar, para poder viver o sobrenatural do Senhor em nossas vidas. Então eu creio que nessa noite, o Senhor vai fazer algo extraordinário na sua vida, mas para isso você precisa se entregar ao Senhor. Primeiro, tirar esse espírito de intimidação, de vergonha, de às vezes de se expor, de vir aqui na frente, de se expor para uma situação, de cortar os laços. Às vezes você já era para ter falado algo com a pessoa e até hoje você está se sentindo refém, está carregando esse fardo. Tire esse fardo. O Senhor fala que o dele é leve. Como que a gente vai voar no espírito carregando fardo? Carregando uma culpa, uma amargura, um trauma. O Senhor nos fez perfeito e quer reconectar tudo aquilo que foi perdido. Não fiquem do mesmo jeito que a gente está. O real valor da entrega é viver os sonhos e o plano de Deus para nossas vidas. Quem está disposto hoje, nessa noite, se entregar? O Senhor sabe o que Ele está te pedindo. Você sabe o que o Senhor está te pedindo. Que já era para ter liberado, já era para ter entregado há muito tempo. Então nessa noite, eu quero te chamar, te convidar para ficar em pé.